Agora, partindo aqui para a parte do front-end, vamos fazer aqui o service, a parte do componente e também a parte da tela, que a gente vai colocar um combo aqui, tá bom? Então, a gente tem que pegar, vamos achar aqui a parte do service, deixa eu ver, service, era onde tinha as variáveis de path, aqui as constantes, isso aqui, ó. App constantes, tá? O que a gente precisa? Precisamos aqui de uma URL, na verdade eu já tinha feito já, que é essa daqui, ó, tá? Para vocês não vai ter essa URL aqui, para vocês vai estar assim, certo? O que a gente precisa? A gente precisa de uma URL para a gente acessar esse controller aqui que a gente fez no back-end, tá? Que é o /profissão. Então ele tem que ter o quê? Curso Spring Rest /profissão. Só que, vamos ver aqui, a gente não tem uma variável que leva a gente o quê? Pro path, né? Só pro path aqui, ó, tá vendo? A gente teria que ficar escrevendo. Teria que pegar essa base do servidor e depois escrever no componente esse curso Spring Rest aqui. Tá? Só que daí ia causar um problema da gente ficar repetindo esse código aqui em vários lugares e ia dar problema. Então, o jeito mais fácil, tá? Para a gente acessar, na verdade falta só essa daqui para a gente. Base URL path. A gente não precisa criar, para cada controller a gente vai precisar criar aqui essa base URL, tá? É porque realmente falta pra gente uma variável com esse tipo de retorno, tá? Ele vai retornar isso aqui, ó. Tem que retornar x.base servidor, aqui o base servidor, tá? Mais tem que pegar só essa parte aqui, ó, que é o path do nosso projeto. Só isso aqui, ó. Tava faltando pra gente isso daqui ainda. Tá? E dá um barra, tá? Já dá um barra aqui pra gente não esquecer. Então, a partir dessa base URL path aqui, a gente consegue acessar daí qualquer controller, né? Porque daí essa parte aqui do path que a gente quer, a gente vai indicar lá no componente. Faltava mesmo só isso daqui de variável pra gente, tá? Então, criou aqui no app constantes, criou aqui esse nosso retorno do base path. Agora a gente tem que fazer o quê? Vamos fazer um controller. O service, no caso, né? Vamos lá para o service. Vamos aqui no usuário service. Dentro do usuário service, vamos criar aqui um método. Vai ser, ó, get profissão list. Então vai ser a lista de profissão. Então é basicamente a mesma coisa que a gente tem nos outros métodos, tá? É igual. A única diferença que é o que? Aqui a gente vai pegar o x.http vai ser, né? Vai ser um get. Então a gente vai ter o retorno aqui. E qual que vai ser? A URL app constantes .base URL path, ó. Mais o que? Mais o profissão, ó. Profissão e barra, tá? Então, como é que ficou? Então, a gente vai ter a URL do servidor, mais o path do projeto, barra, né? Aí, profissão, barra, certo? Então, a gente tem barra, profissão, barra, ele vai cair aqui nesse nosso método. Tá? Então, a gente já tem aqui o serviço feito já para ele, aqui está um ponto e vírgula, tá bom? E a gente precisa da parte de modelo aqui também para o TypeScript. Tá? Dentro aqui do model, a gente precisa
desse model key, tá? Vamos pegar aqui o telefone, por exemplo, seleciona ele, dá um Ctrl C e dá um Ctrl V, só para facilitar aqui pra gente. E vamos escrever aqui, ó, profissão. Profissão. Vamos abrir, tem que mudar aqui para profissão. É ID e descrição, tá? Que a gente vai ter que usar para a gente poder carregar os dados na tela. E daí aqui no usuário, dentro aqui do usuário, o que a gente vai ter? A gente vai ter a profissão, que é do tipo desse objeto profissão, aqui no usuário, tá? É o mesmo mapeamento que a gente faz do lado do Java, aqui no TypeScript vai ser a mesma coisa, tá bom? O que fica faltando daí? Na parte na tela de usuário, então usuário add é onde a gente vai colocar o nosso componente, no nosso select, o nosso combo box. A gente tem aqui, ó, usuário add componente TypeScript, ó, usuário add componente TypeScript. A gente tem que fazer a parte para carregar lá do serviço e carregar do banco para até chegar na tela. Essa lista de profissão. Então vamos achar aqui, ó. Então embaixo aqui do telefone, colocar aqui profissões, vai ser um array de profissão, um array de profissão. Pronto. E agora, esse array de profissão ele vai ter que ser carregado toda vez que a gente abre a tela. Então, esse ng-onInit aqui, ele carrega tudo que tiver dentro desse método aqui, o ng-onInit, ele carrega a hora que abre a tela. Tá? Então, a gente vai vir aqui nele, usuário service.get profissão list, pegar o método, .subscribe data, daí essa resposta a gente vai jogar ela para variável de profissão. Profissão vai ser igual ao retorno que vai vir do banco de dados. E aqui a gente fecha com ponto e vírgula. Tá? Isso daqui a gente já consegue testar, tá, pessoal? A gente não tem ainda a tela, mas a gente consegue, por exemplo, se o projeto está rodando, beleza, a gente consegue vir aqui, ó, embaixo do profissão, a gente consegue dar um console.log. Daí a gente pode pegar aqui, ó, x.profissões, e a gente vem aqui no navegador, dá um Ctrl+Shift+J. Vamos ver se a gente consegue ver. A gente recarregar aqui, ó. Aqui, ó. Viu? Tá carregando do banco de dados, ó. Programador Java, analista DBA, gerente de projeto. Ó, exatamente os dados que a gente colocou aqui na tabela do banco. Viram? Tá certinho. Tá? Isso daqui a gente pode apagar, já que tá certinho. Beleza. Agora a gente só precisa fazer o quê? Fazer a parte da tela. Então aqui no usuário add, onde que a gente vai encaixar ele? Eu vou encaixar ele aqui, tá? Ó. Tem bastante espaço. Então do lado aqui do data de nascimento, aqui, ó, embaixo do senha, ainda tem espaço aqui para colocar esse combo e ainda mais um componente ainda. Então vamos lá. Então data de nascimento, a gente tem o div do data de nascimento. Então dentro aqui dessa form row, dessa linha ainda. Então vamos lá, vou colocar aqui um div. Qual que vai ser bem, a classe dele, né? Vai ser o form-group, coluna do tamanho de 3. Um label
um label for aqui, label for para profissão. Aqui eu vou colocar um spamzinho, que o estilo dele, a cor dele vai ser red, o font size dele, vou colocar 23 pixels o tamanho, 23 pixels, e vai ter aqui o NGC, daí ele vai mostrar, né, no caso, esse spamzinho na tela, se não tiver informado, né, para esse asterisco aqui no caso, ó, se tiver inválido o campo, né, vai mostrar esse asterisco aqui pra gente, tá? Então, a gente tem que fazer aqui, ó, profissão, validate, ponto, invalid. E dá um espaço aqui e coloca o asterisco. Esse validate. Então vai ter aqui um select. Dentro aqui do select, a gente tem que apontar aqui, ó, chaves, parênteses, a parte do ngModel igual vai ser o que? Usuário ponto que? Profissão.id, tá? Porque o modelo aqui na tela a gente tem que ligar os IDs para conseguir gravar no banco de dados a referência, né? Porque no banco de dados a chave estrangeira, no caso, dentro do usuário a gente tem o quê? O telefone agora, não é verdade? Então, vamos achar aqui o usuário. Dentro do usuário a gente tem a profissão, ó. Usuário a gente tem a profissão, tá? Então, basicamente, para a gente conseguir gravar essa referência no banco de dados aqui, é uma chave estrangeira. Então, o que importa para a gente é só o ID. Então, o model vai ser o ID. Então, esse campo aqui do select, ele vai receber o ID da profissão selecionada, tá? Então, a gente pega usuário.profissão.id, que é a orientação objeto que a gente já conhece. Então, aqui vai ser a profissão. Tem que ter o nome aqui, tá? Obrigatório. Tem que ter, tá bom? Profissão. E aqui a gente coloca um jogo da velha, profissão, tem que apontar para essa validação aqui, ó. Tem que ser esse nome aqui da validação. Igual ngModel. A classe dele aqui é o formControl, para ficar bonitinho. formControl. E eu vou colocar aqui um require, vou colocar aqui dizendo que ele é obrigatório. Tá? Deixa eu só quebrar aqui, para ficar mais fácil para vocês verem. E dentro aqui dele, dentro aqui do select, a gente tem que pegar as opções, tem que carregar as opções. Então a gente vai ter aqui chaves, ngValue, vou deixar em branco aqui, por exemplo, vou deixar em branco ainda, tá? Porque da onde é que vai vir os nossos dados? Os nossos dados vai vir daqui, ó, ngFor igual, aí aqui vai ser a variável, ó, let, variável, p de profissão, da lista de profissões. Essa lista de profissões aqui, essa nossa lista aqui, ó, que a gente declarou e está carregando do banco de dados. Tá? Então a tela vai abrir, vai executar isso aqui e já vai carregar na tela para essa nossa variável de profissões. Então aqui a gente está interagindo, né? É um for isso daqui. Tá? Então a variável é p. Então o valor do que tiver selecionado vai ser p.id. E o que vai mostrar na tela é isso aqui, ó. p.descrição.
Vou selecionar esse div aqui, dar um Ctrl Shift F para ver se organiza melhor o código, tá? Então a gente tem aqui o select. O select, isso daqui é o que vai ser jogado para o lado do back-end. Isso daqui é o que vai gravar no banco de dados. Essa daqui é a referência do objeto. Objeto usuário.profissão.id. E a opção aqui, o option, é o que vai ser selecionado, tá? Então quando a gente tentar salvar, a opção que a gente selecionou, o ID dele, vai ser passado para o objeto e vai gravar lá no banco de dados. Para a gente testar, só a gente aqui carregar, tá? Vamos ver aqui, tá? A gente errou em alguma coisa. Vamos ver onde a gente errou. Propriedade ID não está sendo identificado, tá? Vamos ver onde é que está. p.id, ingValue, option, profissões. Agora para a gente achar onde é que a gente errou, né? Galera, a gente está com um problema aqui, ó. Acabei descobrindo o que é. Ó, ele está dizendo que o ID não tá conseguindo chamar o ID, tá? Então, vou fazer o seguinte. Aqui, ó, no model, tá? Vai ficar usuário.profissão.id, beleza. Aqui no value também, p.id, ok? Senão ele não consegue fazer a referência. Aqui no user.typescript, a gente tem que inicializar essa profissão, ó. Então vai igual ao new profissão. Tem que inicializar esse objeto, porque senão ela fica nula e daí a gente não consegue, ele não consegue ler, tá? Então agora testando, vamos fazer aqui o cadastro, colocar qualquer coisa aqui. CPF qualquer, uma data qualquer, e aqui a profissão, ó, gerente. Vamos salvar. Salvou, beleza? Vamos ver aqui no banco, vou atualizar aqui. Vamos ver qual que é o último registro. É o 272 com o código aqui gravado. 272. Vamos voltar aqui. Se a gente não conseguir achar o 272 aqui, acho que a gente não vai conseguir achar. Vamos editar qualquer um e a gente coloca aqui, ó, 272. Tá? E daí ele tem que carregar o quê? O gerente de projeto, ó, tá? Ele vai carregar o gerente de projeto. Deixa eu ver aqui, vamos pegar aqui, sei lá, vamos ver o que aparece aqui por primeiro aqui pra gente. Isso aqui, ó, 234, né? Vamos editar ele. Tá? Então a gente vai colocar aqui um gerente de projeto, vamos colocar alguns dados que está faltando aqui. Umas coisas aqui. Isso aqui. Esse objeto aqui ele está meio bugado. Ué, 272. Então, com algum problema naqueles dados lá. Isso aqui foi o que a gente salvou. Mas agora vai estar funcionando certinho aqui pra gente. Dois sete dois. Vai funcionar certinho aqui. Ó, salvou, beleza. Vamos dar um novo aqui. Vou cadastrar aqui qualquer coisa.
Vamos colocar aqui, teste select. Daí a gente faz um teste mais real. Salvou. Vamos voltar aqui. Vamos pesquisar por select aqui, ó. Select. Vou tentar editar. Isso, agora tá certinho. Funcionando certinho. Viu? Perfeito. Vou fazer o teste real certinho. Tá gravando ok, tá? Então agora tá feito aqui nossa telinha com select, bonitinho. Tá funcionando certinho.